Você já percebeu como o Parkinson vai tirando aos poucos aquilo que parecia tão simples? O controle do corpo, a firmeza das mãos, a autonomia. E talvez o que mais dói não é só o sintoma, é a sensação de que você está perdendo o controle e ninguém te mostra o caminho diferente. Neste vídeo eu vou te mostrar o que a ciência já descobriu sobre a cannabis medicinal no tratamento do Parkinson e por que isso pode abrir uma possibilidade que muita gente ainda não está enxergando, porque talvez ninguém nunca tenha te explicado isso assim. Existe algo além do que te ensinaram. Bem-vindo a mais este vídeo, eu sou o Dr. Marco Elias. E hoje a gente vai entrar num tema que mistura ciência com ciência e uma quebra de paradigma importante. Quando a gente fala de Parkinson, a primeira coisa que vem à cabeça são os tremores, a rigidez e a lentidão. Mas o Parkinson vai muito além disso. Ele mexe com o sono, com o humor, com a ansiedade, a dor, a qualidade de vida. E o tratamento tradicional ajuda sim, mas presta atenção nisso. Ele não resolve tudo. Muitas vezes ele controla por um tempo e depois o corpo pede mais dose, mais remédio, mais dependência. E é exatamente aqui que muita gente começa a se perguntar: será que não existe uma outra forma de ajudar o meu corpo? E é nesse ponto que a cannabis medicinal entra, mas não do jeito que te fizeram acreditar. Não é sobre droga, é sobre um sistema biológico. Talvez ninguém nunca tenha te explicado isso, mas o seu corpo tem um sistema chamado sistema endocannabinoide. Ele existe dentro de você naturalmente. E é ele responsável por regular coisas fundamentais, como o movimento, o sono, a dor, inflamação, o humor. Agora pensa comigo. Se o Parkinson afeta justamente essas áreas, você começa a entender por que a cannabis começou a ser estudada. Porque os compostos do cannabis, como o CBD e o THC, interagem diretamente com esse sistema. E não é achismo. Isso já vem sendo estudado há anos. Um dos estudos mais citados foi publicado na revista Journal of Physical Pharmacology, onde pacientes com Parkinson que utilizaram cannabis relataram melhora significativa na qualidade do sono e na redução dos sintomas motores. Outro estudo publicado no European Journal of Neurology observou melhora em tremores, rigidez e dor após o uso controlado de cannabis medicinal. E tem mais. Um estudo brasileiro da Universidade de São Paulo, da USP, mostrou que o uso do CBD ajudou na melhora da qualidade de vida e bem-estar em pacientes com Parkinson. Mas presta atenção, a gente não está falando de cura milagrosa, a gente está falando de possibilidade de melhora. E isso muda tudo, porque o que muita gente não sabe é que o Parkinson não é só um problema de dopamina. Ele envolve inflamação, estresse oxidativo, desequilíbrio neurológico mais amplo. E é exatamente aí que a cannabis pode atuar. O CBD, por exemplo, tem propriedades anti-inflamatórias e neuroprotetoras, ou seja, ele não atua só no sintoma. Ele pode ajudar a proteger os neurônios. Já o THC, em doses controladas, pode ajudar na rigidez muscular e na dor. Mas aqui vem um ponto importante. Isso não é algo para sair testando sozinho. Precisa de acompanhamento, precisa de ajuste, precisa de responsabilidade. Porque cada organismo responde de um jeito. Agora, deixa eu te mostrar o que pouca gente fala. A cannabis pode ajudar, mas ela não resolve tudo sozinha, porque lembra o que eu sempre te digo? O seu corpo não está doente, ele está reagindo. E o Parkinson, assim como outras doenças, não nasce só no corpo físico. Existe um processo por trás, um estresse acumulado, emoções não resolvidas, desgaste ao longo dos anos, desconexão com o próprio corpo. Tudo isso vai criando um ambiente onde o corpo começa a perder o equilíbrio. E quando você entra com uma abordagem mais completa, aí sim o jogo começa a mudar. A cannabis pode ser uma ferramenta, mas não é um caminho inteiro. O caminho envolve consciência, alimentação, equilíbrio emocional, regulação energética, porque o corpo funciona como um sistema, não como partes isoladas. E aqui entra algo que eu preciso te falar com muita clareza. Alívio não é cura, mas pode ser o começo dela. Se a cannabis reduz dor, melhora o sono, diminui a ansiedade, você cria um ambiente melhor para o corpo se organizar. E isso é poderoso, porque um corpo em equilíbrio responde melhor. Agora me diz, quantas vezes você já sentiu que está só tratando o efeito, mas não a causa? Isso não é normal, só ficou comum.
E o que esse tema da cannabis medicinal mostra? Mostra que existe um movimento acontecendo, um movimento de integração onde a medicina tradicional encontra novas possibilidades e onde você deixa de ser só paciente e começa a ser participante da sua própria saúde. Isso é sair da passividade. E talvez seja isso que você esteja procurando o tempo todo, sem saber. Agora deixa eu me apresentar melhor. Eu sou o Dr. Marco Elias, sou médico integrativo e trabalho com ansiedade, estresse, depressão e doenças crônicas como a doença de Parkinson. E a missão deste canal é te mostrar que existe um outro caminho. Um caminho onde você entende o seu corpo e não fica refém dele. Se esse vídeo abriu a sua mente, se inscreva no canal e deixe o seu like, porque isso ajuda esse tipo de informação a chegar em mais pessoas que estão passando pelo que você talvez esteja passando agora. E principalmente, fica comigo, porque tem muito mais coisas que podem mudar completamente a forma que você cuida da sua saúde. No final, o segredo não está na cannabis, está em como você começa a enxergar o seu próprio corpo. E quando isso muda, o caminho muda junto.